dia, meu terceiro ano! Como é que vocês estão aí do nosso outro lado da telinha, hein? Nessa manhã, minha gente, que manhã chuvosa, hein? Tudo nublado. Nublado não, que no Piauí a gente disse que tá bonito para chover, né? Aqui é outra conversa, né? Fernanda, estamos bem com o Mickey? Ok, muito bem. Meus amores, estamos aqui de volta. Cadê meu bom dia, rapaz? Subindo aí de Colônia do Gurgueia, de Canavieira, de Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro, chegando agora aqui com a gente, né? Cadê o povo no nosso chat? Estão tudo assim, né? Só o meu irmão, sabe como é que é piauiense, né? Pingou, gotejou, a gente já tá embrulhado. Se tu vê a situação da nossa intérprete Joyce ali, minha gente, ela tá embrulhada. Porque aqui o negócio tá de com força, viu? Olhe lá, a gente não tem costume, gente, com frio, é isso, pronto. Ninguém se acostumou e nem vai, porque aqui é Piauí. Muito bem, meus amores, a gente tá aqui para bater um papo bem legal. A gente vai fazer uma conversa, né? A Joyce está fazendo aí nossa contagem regressiva para o Enem. Como é que vocês estão aí de estudos? Tá tudo indo? Estão precisando mais alguma coisa? Uns empurrões, né? Algumas questões. Então, olha só. A gente está aqui para conversar um pouco sobre a transmissão ética e manipulação gênica. Quer dizer, de volta, ufa! Estamos aqui retornando, recomeçando. Eu estava conversando com vocês, né? Dando aqui nossos bons dias para todo mundo e relembrando que no terceiro ano a gente vê um conteúdo bem extenso acerca de genética, de evolução. E aí a gente chega agora no momento que a gente compreende a aplicação mais direta desses entendimentos, sabia, galera? Então, quando a gente fala de manipulação genética, de transmissão, né? Transmissão da vida, a gente tem que falar também sobre ética, né? Então, a gente vai começar a nossa aula hoje relembrando, sim, as questões de biotecnologia. Vamos fazer bastante questões e vamos dar um up aí nos nossos conhecimentos da aplicação
aplicabilidade. Como é que se aplica o conhecimento da genética, da evolução na saúde, por exemplo, na nossa vida prática? Vem comigo com os nossos slides que a gente vai bater esse papo agora na nossa disciplina de biologia, tá certo? Então a gente vai começar a nossa aula. Começar não, hein? Essa aula já começou, já tem um certo tempo. Comigo aqui, ó, a professora Amanda. A gente está na disciplina, né, no componente curricular de biologia, e aí a gente vai falar sobre transmissão da vida, ética, manipulação gênica, hoje, ó, dia 4 de novembro de 2022. Sempre lembrando que novembro é o mês do meu aniversário, dia 10 é meu aniversário. Então, vocês podem mandar os presentes para cá pro canal, viu? Que a gente aceita. Brincadeiras à parte, vamos comigo. Presta atenção. Nosso principal objetivo aqui hoje, ó, é fazer com que vocês tenham conhecimento sobre o material genético, o DNA, o RNA e as possibilidades de manipular, de mexer nesse material genético, né? Alterar, a gente já conhece o DNA há muito tempo, desde 2003. Houve, né, a finalização do projeto Genoma. Então, esse projeto Genoma trouxe para a gente as informações de cada um dos genes que compõem o DNA humano. Nós já conhecemos de cabo a rabo. A gente sabe para que é que serve cada um dos genes. Então, por que isso foi importante e é tão importante? Porque agora a gente pode pensar em terapias, pensar em várias tecnologias que auxiliem, né, na vida prática. Então, a gente já conhece algumas, vamos conhecer outras na aula de hoje, e a gente hoje vai resolver questões, né, durante a aula, vai fazer questão para casa, e aí a gente vai relembrando aqui o que é essa biotecnologia. Tá certo, gente? Então, quem chegou aí de Pimenteiras, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, tá tudo certo até agora? Como é que tá por aí? Lembrando o que é biotecnologia. Bio, vida, né? E a tecnologia é quando a gente usa, né, ferramentas, técnicas, modos de organizar, fazer diferenciações, né? Trabalhar, né, com essa vida. Então, é o uso de organismos vivos, ou componentes biológicos para a produção de bens ou assegurar serviços de interesse humano. Então, ela envolve técnicas que permitem ao homem utilizar organismos para a obtenção de substâncias de utilidade para o ser humano. Então, a biotecnologia ela vai englobar, né, a utilização de um organismo vivo ou de seus componentes biológicos. Quem é que podem ser esses componentes biológicos? Vocês imaginam quais sejam esses componentes, gente? O DNA, um gene, né? Pode usar, por exemplo, alguma proteína, tá certo? Então, os componentes biológicos são essas estruturas, né, que fazem parte desse ser vivo e que vão garantir aí a produção de algum bem ou de algum tipo de serviço de nosso interesse. Então, isso vai envolver várias técnicas, tá bom? Então, a biotecnologia, ela envolve os conhecimentos de diversas ciências de tecnologia. Essas ciências vêm da própria biologia, como a genética, a evolução, né? Esses conhecimentos vêm da área da física, da química, então as ciências da natureza, as ciências computacionais, né? A gente entende que é necessário também fazer projeções, então para isso já existem programas de computadores que foram pensados para auxiliar na compreensão e no uso da biotecnologia. E as ciências que têm envolvimento também com inovação, né, com recursos tecnológicos. Ela também trabalha, né, com esses agentes biológicos, podem ser organismos inteiros, né, como bactérias, as células, organelas ou suas moléculas, tá? Então, isso vai garantir que haja uma produção de bens ou assegurar algum tipo de serviço que possa ser utilizado por nós humanos. E a biotecnologia, ela ainda possibilita também, não é só o uso para a gente, né? A gente também utiliza ela em outras áreas, como a própria biologia da conservação,
onde a gente evita, né, tenta evitar, por exemplo, a extinção precoce de alguns grupos de seres vivos. Então, esses recursos, eles são usados para os mais diversos fins. A gente conhece muito, né, a utilização da biotecnologia na área da saúde. Vocês já ouviram falar que existem, por exemplo, os bancos de cordão umbilical? Né? Então, a criança nasce e aí você guarda aquele cordão umbilical porque ele está cheio de células tronco. E aí, essas células, elas têm a capacidade, né, de virar qualquer outra célula do organismo. Então, se essa criança, né, se essa pessoa que nasceu num futuro houver algum tipo de doença que seja necessária a utilização dessas células tronco, ela já está lá guardadinha nos bancos de cordão umbilical. Dá para fazer isso atualmente, né? Já tem um bom tempo que isso é feito, inclusive, né? Claro que é um serviço. Guardar o cordão umbilical é a produção de um bem? Não, é um serviço. Então, você paga por esse serviço, e não é baratinho não, viu? Então, a gente tem esse tipo de serviço, por exemplo. A gente usa a biotecnologia na criminalística. Já ouviram falar? Né? Naquele CSI, aquele programa que era super famoso, né, de investigação criminal. Então, na vida real, é utilizada a biotecnologia na criminalística, né? A gente utiliza a biotecnologia na biologia da conservação. Um dia desses estavam aí, né, uns biólogos e outros cientistas querendo, minha gente, fazer um mamute transgênico. Os mamutes já foram extintos, ó, há um bom tempo, né? Bom dia, Joselane, meu amor. Como você está? Tudo bem? Agora que eu vi seu bom dia, olha só. Então, o que é que eles querem fazer? Já tem o DNA do mamute, vão fazer uma transgenia também, né? Com o DNA de elefantes, que são seres contemporâneos, né? Existem ainda, apesar das ameaças. E aí vão recriar esse mamute, né? Com um DNA também recombinado ali com o DNA de elefante. Então, aí com essas intenções. Então, a biotecnologia, gente, é justamente isso, é criar bens ou serviços que envolvam seres vivos ou os seus componentes, tá certo? Então, a gente precisa entender também que ela vai além só do DNA, tá bom? Eu posso usar uma célula, eu posso usar uma molécula, eu posso usar uma proteína ou um aminoácido, tá certo? Então, eu posso usar qualquer componente desse de um ser vivo. Combinado? Então, vamos adiante, que a gente vai falar agora, né? Continuar compreendendo esse conceito. É a utilização de agentes biológicos ou parte desses, a fim de gerar produtos e serviços, tendo como base os princípios científicos e de engenharia, tá certo? Então, esses conhecimentos, eles vêm daqui, ó, da microbiologia, da bioquímica, da química, da genética, da engenharia, da informática, tá? Ele vem de tudo isso aí. Microbiologia, por quê, professora? Porque às vezes se utilizam, né, bactérias. As bactérias conseguem, com os seus plasmídios, lembram dos plasmídios bacterianos, daqueles pedacinhos pequenos de DNA que algumas bactérias têm que serve para reprodução, serve para um monte de coisa, pois ele serve para biotecnologia também. Então, as bactérias, os vírus são muito utilizados, né? Apesar de não serem seres vivos, mas eles são utilizados por conta da forma como eles se reproduzem. Então, então por isso que é importante também a gente conhecer como funciona, né, cada tipo de ser vivo. Porque se a gente conhece como um vírus se reproduz, a gente utiliza esse mecanismo de reprodução na biotecnologia. Você não precisa inventar nada. Pega um vírus que o vírus naturalmente injeta o DNA dele dentro da célula para parasitar. Então, se ele já faz isso naturalmente, bora dar um DNA com um pedaço de um gene que a gente quer, com um gene que a gente quer, e aí ele vai fazer isso mesmo, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer, para a gente poder aplicar esses conhecimentos. Então, a microbiologia é muito utilizada na biotecnologia, a bioquímica, a química, a genética, então, nem se fala, é a base, uma das principais bases, né? A engenharia genética, a genética.
A própria engenharia, né? Aí vem um monte de coisas que vem dentro dessas engenharias e os serviços de informática, como eu falei para vocês. Existem programas, né? Que a gente compreende, a gente projeta se vai dar certo, a gente simula, né? Com a utilização de dados. Então, tudo isso é envolvido na biotecnologia, tá? Vem esse conhecimento, né? De todas essas áreas e a gente traz aqui, porque ficou na formatação, ficou juntinho, mas aqui são os agentes biológicos, né? Quem são esses agentes biológicos que são utilizados? Aí vem micro-organismos, DNA, o DNA em si, enzimas, né, que são utilizadas, anticorpos, aí vem aminoácidos quando necessário, tá certo? Proteínas, qualquer componente biológico, tudo isso é utilizado na biotecnologia. Os bens que são produzidos, alimentos, bebidas, produtos químicos, produtos farmacêuticos, então nem se fala, energia, né? Tudo isso pode ser produzido a partir dos conhecimentos da biotecnologia, bem como os serviços, né? Purificação de água, tratamento de resíduos, controle de poluição, controle biológico de organismos, né, que são pragas. Então, a gente consegue fazer tudo isso com biotecnologia. Serviços na área da saúde, né, com a utilização das células-tronco. A gente tem outros serviços como os testes de paternidade, testes de DNA. Isso também é utilizado na criminalística. Então, a biotecnologia, a transgenia, que está super pertinho da gente sempre, né? Então, quando chegar em casa, pode ir atrás, ó, óleo de cozinha, né, o óleo de soja, pode ir atrás que tem lá o símbolo do transgênico. O flocão do cuscuz vai ter lá, ó, muitas das vezes, o símbolo do transgênico. Tudo que é tipo de biscoito, bolacha, recheado ou não, pode ir atrás que vai ter lá o símbolo de transgênico. Então, é muito fácil a gente encontrar esses serviços, esses produtos, esses bens, né, perto da gente. A biotecnologia, a cada ano, ela vai avançando mais e mais. E a cada tempo vai se aplicando, né, mais coisas na nossa vida prática. Tá certo, Joselane? Nosso povo de Canavieira, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, Pimenteiras, todo mundo compreendeu o que é o conceito de biotecnologia? Todo mundo compreendeu isso, né? O conceito de biotecnologia é quando a gente usa esses agentes biológicos ou suas partes, né? Seus componentes, para gerar produtos e serviços, né? Tendo como base a ciência e a engenharia. As ciências e as engenharias, tá? Passando adiante, vamos lá. A gente tem alguns fundamentos, né? Atualmente, a gente trabalha muito com a biologia molecular. Essa biologia molecular, minha gente, ela vai trazer os conhecimentos acerca das macromoléculas principais, mais importantes dos seres vivos. DNA, ela vai entender tudo sobre essa macromolécula, sobre o RNA e sobre isso aqui, ó, proteínas, que na verdade são feitas de aminoácidos, né? Codificados, aí vai voltando, né? São codificados pelo RNA, que é feito a partir da leitura do DNA. Eu quero saber de vocês agora, né? Como é que está na memória de vocês essa biologia molecular? O DNA, sua estrutura, como é que ele se divide? O RNA, sua estrutura e como é que ele vem do DNA, e as proteínas, como é que elas se formam, suas funções e como é que elas vêm do RNA. Todo mundo lembra disso, né? Então, a biologia molecular, ela traz esse estudo desses processos, inclusive. A gente tem aqui, eu vou fazer de novo aquele esquema para ficar bem relembrado, né? Para a gente nunca mais esquecer, ainda mais agora, né? A gente tem um esquema que a gente sempre desenha, né? DNA, RNA e
proteínas. Não é assim que a gente faz sempre? E aí a gente entra nos processos agora. Quando eu tenho DNA produzindo mais DNA, a molécula de DNA está se duplicando. Aí eu tenho um processo chamado de replicação. Vou botar para o lado de lá só para a gente poder escrever e caber, tá certo? DNA produzindo mais DNA, o nome do processo, replicação. Quando eu tenho que o DNA está produzindo, está servindo de molde para formar RNA, como é o nome do processo? Todo mundo lembra? Cadê meu povo dos polos? Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu, Pimenteiras. Aqui o processo é a transcrição. E quando eu tenho o RNA mensageiro, que vai servir de molde para fazer proteínas, né? Com o auxílio do RNA ribossômico, né? Dos ribossomos, e do RNA transportador, a gente tem que o nome desse processo é a tradução. Compreendendo isso aqui, o resto vai se desenrolando. Então, quando eu chego lá na engenharia genética, aí eu já vou compreender, por exemplo, como é que eu utilizo os vírus, os micro-organismos, né? O DNA desses micro-organismos. Então, eu venho com os plasmídeos bacterianos. Eu venho com vírus. Então, eu uso isso aqui, esses pedacinhos de DNA das bactérias, eu uso a forma como os vírus se reproduzem em prol da história toda da biotecnologia. Se eu quero pegar um pedaço de DNA, um gene importante, e jogar dentro de uma célula que não produziu esse gene, eu posso muito bem pegar um vírus. E aí ele vai com aquele mecanismozinho dele de reprodução, né? Ele se fixa na célula, né? Nessa célula, e ele pega esse gene e injeta bem aqui dentro, né? Dessa célula. Então, a engenharia está justamente nisso, é criar ferramentas, meios de executar as mudanças necessárias em cada célula, em cada organismo, em cada indivíduo, tá certo? E aí vem as tecnologias do DNA recombinante, né? Então, esse DNA recombinante vai ser justamente quando, olha o nome, a gente faz outras combinações desse material genético. Se eu tenho uma doença genética, será possível que hoje eu já possa pensar na substituição desse gene defeituoso, vamos botar entre aspas aqui, tá? Esse gene que não está adequado, ele pode ser substituído? Algumas doenças a gente já consegue fazer isso, né? Então, isso também vai usar o DNA recombinante. A gente tem, por exemplo, a produção de insulina, a gente vai já ver isso, a partir da utilização de bactérias. A insulina é uma substância produzida pelo corpo humano. Então, tem gente que não produz insulina e tem problemas de saúde por conta disso, tipo diabetes. Então, as bactérias, com essa tecnologia do DNA recombinante, a gente consegue botar elas para produzir insulina. Então, galera, a gente tem essa engenharia toda e para ter a engenharia é necessário conhecer os ciclos dos seres vivos, conhecer como eles funcionam para ver como é que eles vão auxiliar nesses processos. Tá tudo certo até agora, gente? Alô, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Pimenteiras. Quem é esse polo que tá com o nome assim, ó? CEDUPI 3. Será que é o povo de Palmeira, do Piauí? Quem são vocês? De que polo vocês estão falando? Meus amores, me responde aí no chat para a gente bater papo. Tá certo, gente? Então, até agora, né, a gente está compreendendo aqui o que é essa biotecnologia,
como ela se adequa, né, nessas utilizações da nossa vida prática, seja na saúde, seja em outras áreas, né? E a gente vai conhecer algumas das tecnologias, né? Então, essa tecnologia do DNA recombinante, né, é um termo que ele é utilizado para descrever algumas técnicas modernas em biologia molecular, a fim de mudar a constituição genética das células vivas de tal modo que esses possam produzir novas substâncias. Tá certo, gente? Então, isso é o que é, por exemplo, isso representa o exemplo que eu dei mais cedo, das bactérias que produzem insulina. Tá? Então, a gente vai conhecendo, né, vai se familiarizando com esses nomes. Essa temática, ela vez ou outra, cai sim no Enem, né, principalmente quando a gente fala de biotecnologia, da aplicação dela. Então, a gente vai ficar de olho aqui, tá certo? Ligadinhos e ligadinhas, para a gente não perder nada dessa nossa aula, tá bom? Olha só, essa genética molecular tem sido um campo de estudo enorme, muito amplo, e ela foi quem trouxe o advento, o conhecimento e a utilização da biotecnologia, tá? Então, essa biotecnologia, ela vai ter técnicas, ferramentas, metodologias que vão permitir o uso de organismos para produzir substâncias também úteis para a gente, né? Então, com os avanços desse nosso conhecimento científico, surge uma nova biotecnologia que inclui modernas técnicas de manipulação do DNA. Isso vai permitir para a gente fazer isso tudo aqui, ó, manipular o genoma dos organismos, transplantar genes de uma espécie para outra, e aqui a gente cria os organismos geneticamente modificados ou os transgênicos, né? E também vai permitir que a gente construa sequências de DNA em laboratório. E aí, esse aspecto da biotecnologia levanta muita discussão, muito debate, né, acerca de, poxa, até quando o ser humano, até onde a gente vai com essa história toda? Hein, galera de Eliseu? Alô, Eliseu Martins? Presta atenção. Então, aí é onde entra a ética. Alguns países, por exemplo, não permite a clonagem, né? Não permite, é proibido pesquisar, fazer, né, a clonagem de seres vivos. Outros não, outros já permitem. Então, isso vai depender, né, de toda uma construção social, cultural, de cada país, de cada lugar, e essas pesquisas vão se desenrolando. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Presta atenção comigo aqui, né? A gente tem essas aplicações da genética molecular. Os avanços da engenharia genética permitiram conhecer, sequenciar, lembra do projeto Genoma? E até agora alterar o código genético. Nós conhecemos lá com Mendel, né? Mendel foi o pai da genética. Ele que descobriu os fatores de hereditariedade, que ele não sabia nem que isso ia ser chamado gene depois. Então, os genes eram chamados de fatores mendelianos, não era? E aí, com o tempo foi passando, mais gente foi estudando aquele negócio, foi descobrindo mais coisa. Quando foi um tempo desse, sequenciaram, foi o gene humano, o genoma humano todinho. Eu já contei para vocês essa história, que tinha os laboratórios, né? O Watson e Crick do lado com a... Oh, meu pai, como é que eu esqueço o nome da criatura, mas eu vou já lembrar, né? E aí a gente tem aí também mulheres participando do processo do sequenciamento do genoma humano. E aí a gente tem, né, o conhecimento em 2003. Então já vão fazer 20 anos
que nós conhecemos por completo o genoma humano. Meu amigo, o negócio é o seguinte, se eu sei o que é que tem aqui agora eu quero saber o que é que dá para fazer com isso que eu sei. E aí é onde entra a biotecnologia. Vamos alterar o código genético, vamos mudar, vamos trocar gene que traz doença por um que não traz, vamos, né? E aí vai cima, vai embaixo, bora clonar bicho, bora clonar planta, bora botar um gene de um vagalume num peixe. E o peixe brilha, pisca, queima, minha gente. Olha, e é desse jeito mesmo. Então, existe... Claro que isso não é feito de qualquer forma. Isso envolve muita tecnologia, muito estudo, muita ciência, né? Então, a manipulação do DNA envolve muitas aplicações. Então, vamos ver aqui as aplicações. Os serviços de aconselhamento genético, prevenção de doenças hereditárias e diagnóstico pré-natal sobre anomalias genéticas em fetos. A identificação de pessoas com base na análise de DNA, né? Dá para identificar pessoas. Uma das coisas que eu acho super legal na biotecnologia é uma área de estudo que eu nunca me aprofundei, mas que eu amo. Eu sempre estou lendo sobre isso, que é os achados, né, de arqueologia e de paleontologia. Então, eu adoro ver como que a tecnologia hoje faz, né, o estudo desses fósseis, por exemplo. Então, tem fóssil que a gente consegue, sim, colher o DNA daquele indivíduo. Vocês acreditam nisso? Bem Jurassic Park, né? Que naquela hora que o mosquitinho sentou naquela árvore que foi envolvido com a seiva, com aquele âmbar, passou não sei quantos milhões de anos e aí ele consegue ainda permanecer lá. Pois dá para se estudar o material genético desses seres vivos, até dos fósseis, olha só. E aí eu vi um dia desse, né? Eu estava assistindo um documentário, tem na Netflix, que é Os Segredos de Shankar, é uma coisa assim. É algum lugar no Egito, e lá, minha gente, cavou um buraco e encontrou um achado, né? Ela era uma cidade que está, né, debaixo das areias, da areia lá da região, que é desértica. Gente, é incrível esse documentário. Como é interessante. Então, eles encontraram vários templos, né? Vários templos, inclusive, que naquela cultura era uma deusa, né, egípcia, que a figura, né, animal que representava era um gato. E aí tem um momento lá, os segredos de Saqqara, é uma coisa assim, é isso mesmo, Fernando, obrigado, Fernando já assistiu. É massa, né, Fernando? Então, eles encontravam gatos mumificados, adoidados lá. E por quê? Porque as pessoas faziam, né, essas ritualísticas, né, esses rituais naquele local. Nisso encontra um monte de coisa e tudo mais. Então, quando você vê esse tipo de estudo de arqueologia, de paleontologia, já existe engenharia genética trabalhando com isso, para reconstituir. Quem foi que nunca viu a reconstituição do rosto da Luzia? Né? A Luzia é a primeira mulher brasileira, o mais antigo fóssil de uma mulher que tem no Brasil. É a Luzia. E ela é tão danada que ela é o fóssil mais antigo da mulher. Vocês lembram que um tempo atrás, infelizmente, o Museu Nacional, né, que fica no Rio de Janeiro, ele pegou fogo. Eu tenho vontade de chorar toda vez que eu falo no incêndio do Museu Nacional, do tanto de material, de conhecimento, de coisas que foram perdidas ali. Mas os fósseis da Luzia seguem intactos. Escapou até do fogo a Luzia. Paz, olha, vou te contar. É, não é? Então, a Luzia está lá, segue intacto os seus fósseis, né? O seu fóssil. E aí, a Lucy, que é também um fóssil super antigo, como é que dá para fazer essa reconstituição? Imaginar como é que é o rosto? Como é que dá para imaginar que é um dinossauro, como a gente costuma ver? Então, tudo isso é estudado a partir dessas reconstituições que são feitas a partir da compreensão desse material genético, na análise do DNA, né? E com a engenharia computacional, a informática nos dá essa condição, tá certo? De simular como que seriam essas pessoas, o rosto delas. Eu acho isso super curioso, né? Eu adoro ver esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa ultra curiosa. Eu tô no limite disso, eu sou tão curiosa que daqui para lá é fofoqueira, eu tô daqui para trás.
Né? Tem o povo que é curioso, que quer saber de tudo, não sei o quê. Não, mas eu não passei ainda muito esse limite, não. Não vamos dizer que tudo, né? Que a gente dá uma sufocadinha de vez em quando. Mas uma curiosidade danada. Então, a informática já permite que a gente perceba tudo isso aí. Dá para fazer os testes de paternidade. Esse daqui talvez seja uma das aplicações mais populares da biotecnologia. Por que que se popularizou também? Porque existe um tal de um programa de TV que o principal quadro era a hora do teste do DNA, meu amigo. E aí a pessoa que diz que não é fofoqueira como eu, quando eu era mais nova, que tinha tempo, eu assistia sim, mas rapaz, eu queria era ver a confusão, moço. Ele não é o pai, eu vou esfregar na tua cara. Menino, uma confusão danada. Uma baixaria sem tamanho. Fernando, tu assistiu, não já? O Fernando, na hora que eu falo que eu sei, ele já puxa o bloco de notas aqui para conversar com a gente. Um programa de um certo roedor. Não é, Fernando? Esse roedor que tem esse programa no horário da noite, né? Até hoje, ele não é o pai. Ainda tinha mais outros roedorzinhos de boneca, aí tinha lá. Vocês estão lembrados, tanto do que eu estou dizendo? E aí fazia os testes de paternidade. Moço, na hora que dava, que era o pai, era certinho a mãe vindo assim, ó, com um papel para esfregar na cara daquele caba sem vergonha. E eles ainda faziam toda uma simulação. Gente, era um teatro, né? Tinha toda uma simulação ali de como é que eles se conheceram. O Fernando tá dizendo até o nome dos bichinhos, né? Os ratinhos que acompanhavam o rato maior, que também é ratinho, né? E aí, gente, popularizou demais. Então, as pessoas passaram a conhecer uma das aplicações da biotecnologia. Hein, Joselane, você já viu essa história de teste de DNA, né? Nesses programas de TV? Rola demais. E também a gente traz aí a produção de medicamentos. Olha como é interessante, né? Então, a indústria farmacêutica, ela tá cheia de produtos que têm origem animal, têm origem vegetal, né? Esses produtos, eles vêm a partir do conhecimento do DNA, do que é produzido por esses seres vivos, tá certo, gente? Então, as bases da engenharia genética estão na técnica de DNA recombinante, que é utilizada por muitos pesquisadores e a gente vai apresentar aqui para vocês também hoje, né? A gente vai passar um bom tempo conversando sobre engenharia genética, tá? Uma das técnicas que a gente apresenta aqui é a técnica da eletroforese, né? Então, essa Joselane disse que já vi, professora. Já vi o programa, já vi o teste de paternidade, né? Então, olha só. Dentro das técnicas agora, né? Antes da gente começar essas técnicas, eu vou fazer o seguinte. Como vocês estão muito quietinhos aí, em Pimenteiras, Canavieira, Colônia do Gurgueia, o pessoal que está em outro polo que eu não sei, eu perguntei até qual era o polo, que está Sedupi 3. Então, eu quero que vocês façam o seguinte para a gente situar aqui se a gente pegou o conceito, tá certo? Para que vocês façam uma resposta escrita aqui no chat. Então, eu quero que vocês conceituem, me digam o que é a biotecnologia. Eu vou colocar aqui a atividade, hein? O que é e eu quero que você dê um exemplo de aplicação. Onde é que a gente pode aplicar essas técnicas, né? Como é que a gente utiliza essas técnicas de biotecnologia? Combinado? Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês me responderem. O que é biotecnologia no chat? E você vai me dar um exemplo de como se aplica essa biotecnologia, ok? Valendo 3 minutinhos na tela, já eu volto.
novo esse conceito. Então, essa biotecnologia vai ser a utilização, né, de técnicas de seres vivos, aliás, a utilização de seres vivos para que haja produção, né, de bens ou serviços a partir da manipulação de seu material genético ou de outros componentes, tá certo? Um dos exemplos de aplicação, aí a gente volta bem aqui o slide para a gente pescar um pouquinho, ó. Serviço, está tudo aqui, ó. Serviço de aconselhamento genético, prevenção de doenças, né, hereditárias, diagnóstico pré-natal sobre, né, anomalias genéticas em fetos, identificação de pessoas com base na análise de DNA, teste de paternidade, produção de medicamentos, né, e por aí vai, a utilização na saúde, né? E a partir disso a gente vai desenrolando, tá bom? Então a gente vai conhecer agora a primeira técnica, que é a da eletroforese, que trata aí a separação de fragmentos de DNA, tá? Então, outro método que tem numerosas aplicações é a eletroforese. Consiste na separação de substâncias, DNA, RNA ou proteínas, utilizando um campo elétrico. Veja o procedimento da separação em gel do DNA. Essa daqui eu já fiz demais, meu Deus do céu. Essa eletroforese, ela é assim, gente. A gente tem uma cuba, que é uma cuba, é tipo uma bacia quadradinha, que a gente bota uma substância. Essa substância vai permitir, ela tem vários sais, né? Ela vai permitir a passagem da corrente elétrica, que a gente coloca 2 eletrodos, né? E aí bota para passar uma corrente elétrica, tipo dá um choque nesse líquido. E aí a gente bota lâminas de vidro com a amostra desse material genético para poder fazer esses passos aqui. Vem comigo nos slides, olha só. Primeiro, a gente submete fragmentos de DNA em uma placa contendo gel de agarose. Esse gel de agarose é um carboidrato que é extraído da parede celular de algas que recebe uma corrente elétrica. Então, eu tenho uma lâminazinha de vidro, eu tenho esse gel de agarose que eu boto em cima dessa lâmina e nesse gel a gente bota a amostra, por exemplo. Pode ser saliva, pode ser o sangue, né? E aí a gente coloca nessa lâmina aqui, tá? Esse é o primeiro passo. E a gente coloca esses fragmentos de DNA, eles vão percorrer o gel e se deslocar em direção ao polo elétrico positivo. Os menores se movimentam mais rapidamente que os maiores. Então, o DNA, ele vai estar fragmentado, ele não vai estar inteiro, são os pedaços. Os pedaços menores, eles vão deslizando, né, por esse gel de agarose e vão se separando por tamanho. Então, quando a corrente elétrica é desligada, os fragmentos param em posições diversas em forma de bandas ou de faixas. E aí a gente tem uma substância chamada de brometo de etídio, que é um corante que vai aderir ao DNA, que quando a gente botar uma iluminação ultravioleta, ele vai ficar fluorescente e a gente vai visualizar o que a gente chama de bandas de DNA. Então, esse passo a passo, ele é feito e o resultado é isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de DNA fingerprint ou impressão de DNA. Vocês estão reparando que as bandas são cada uma, deixa eu botar aqui só para a gente visualizar melhor, ó, cada pedacinho, cada faixa dessa aqui a gente chama de bandas, né? Então, como é que corre? Os fragmentos menores, eles vão correr do polo negativo para o polo positivo. Os fragmentos menores correm mais, né? Então, os fragmentos mais pesados vão se agrupando mais atrás. E os fragmentos mais leves, ó, menores, eles ficam mais adiante nesse DNA fingerprint, né? Então, ele vai criar uma impressão digital genética, tá certo? Então, vai ser semelhante a um código de barras daqueles que tem produtos, né, de supermercado, nos produtos que a gente consome, tá certo? Então, só para vocês visualizarem, esse aqui é o resultado, né? Aqui é um filme com as bandas desse DNA. Você vê que até aqui embaixo, né, mais à esquerda, a gente tem bandas, né? Aí passa a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta faixa, lá embaixo, tem umas bandas bem clarinhas também, né? E por aí vai. Então, esses fragmentos geram essa impressão,
né, essa impressão digital genética. E aqui, como eu falei para vocês, é o equipamento para eletroforese em gel. A cuba que eu tinha dito para vocês é essa bandeja de acrílico que está aqui representada, né? Então, ela está aqui mostrando que ela vai um líquido e esses eletrodos, vocês estão vendo que ela está conectada aqui, ó, com um preto e um vermelho, né? Esses são os eletrodos onde vão passar a corrente elétrica. Um negativo e um positivo. Então, eles vão correr da negativa para a positiva nessas placas. É massa demais isso aqui, ó, minha gente. Quando eu assistia passando assim na televisão os cientistas fazendo altas coisas, tudo enjalecado, mexendo com coisas em laboratório, era meu sonho. E eu falava, eu vou fazer essas coisas bem aí, pois eu já mexi com essas coisas aqui. E é maravilhoso você ver as coisas acontecendo, como funcionam, né? É incrível. Técnica simples. Para entender isso aqui, a gente precisa de conhecimentos de que área? Da biologia, da física, porque o campo elétrico é conteúdo da física. Então, você vê que existe, né? Bom dia, dona Angélica! Bem-vinda à nossa aula de hoje. O campo elétrico é um conhecimento que a gente traz da física. A eletricidade, como é que isso interfere, né? Então, você está vendo que é uma ciência multidisciplinar, tá certo? Vem física, vem química, vem biologia, tudo junto todo o tempo. E as engenharias, né? Então, para que serve a gente fazer essas bandas de DNA, né? Então, essa popularidade do DNA se deve, entre outros fatores, aos testes de paternidade, como eu já havia falado. Eu e o Fernando aqui estávamos comentando, junto com a Ruth, os testes de DNA, tá? Então, eles são propagados pela mídia, né? Principalmente, deixa eu ver se eu sei desenhar. Principalmente naquele programa lá, ó. Olha aí, Fernando, que desenho é esse? Naquele programa lá. Isso aqui, vocês sabem que bicho é, né? Não é para rir da minha obra de arte. Então, olha só. Vamos lá. Bom dia, meu amor. Então, tá aqui. Esse teste de paternidade, por exemplo, compare os códigos de barra da mãe e da criança com o código de barra dos dois prováveis pais. A criança deve ter 50% do padrão de barras da mãe e 50% do padrão de barras do pai. Então, eu coloquei aqui amostras, né? Pode ser do sangue, da saliva, do cabelo, qualquer parte do corpo, né? É muito provável que traga fragmentos desse DNA. E aí, eu boto para correr, né? Eu corro no gel de agarose, lá na eletroforese. E aí, eu vou ter as bandas. Cada banda dessa aqui de cada um. Você está vendo que são diferentes porque são pessoas diferentes. Porém, a criança, meu amor, ela é filha de uma mãe e de um pai. Tá bem aqui a criança, ó. E o bandeamento dela. Então, você vai encontrar as amostras que pareiam com a mãe, metade com a mãe, ó. 4. E agora, acha o pai dessa criança. Vou dar 2 minutos para vocês. É o homem A ou o homem B? Peraí, Fernando. Quem é o pai, minha gente? Vamos fazer um teste de paternidade ao vivo aqui no nosso canal. Vamos encontrar o pai desse menino, Angélica, valendo 2 minutos na tela.
o laboratório de genética de Canavieira já traz informações de quem é o pai dessa criança. Vamos ver se Canavieira está correto. Canavieira, escolhe uma cor. Vamos colocar uma cor verde, que lembra a cana. Canavieira, né? Ô, professora, é isso mesmo. Vamos lá. Vamos agora comparar o DNA da criança com o dos possíveis pais. Segundo o laboratório de Canavieira, é o homem B, ó. Bateu 1, olhe. Bateu 2, olhe. Esse menino tem pai, ó. Bem que já bateu de novo. Não, bateu não. Eu que me confundi. Bateu não. Mas bateu bem aqui de novo, ó. Kede, aqui. Parabéns pro papai. Parabéns. Não é assim que a gente faz? Muito bem, Canavieira. Laboratório de Canavieira testando corretamente. A Angélica tá morrendo de sorrir ali no chat. Eita, professora doida. É assim mesmo, minha filha. Aqui tem que ter animação, senão nem me chama. Senão eu nem vou para essa aula. 2 aulas, se for aula parada, a gente até dorme, né? Mas a gente tá resolvendo aqui a vida desse povo, né? Não, Angélica? A Angélica entrou também pela fofoca, né? Tem um pouco de dificuldade? Pronto, Angélica, pois vamos comparar agora com o homem A. É necessário que a gente tenha, né? Eu vou colocar ele de azul. Que a criança tenha genes, não é genes do pai e da mãe? Vocês lembram daquele humorista? Não vou nem falar dele não, do Adamastor Pitaco, que ele tem uma banda do cabelo lisa e uma banda do cabelo cacheado. Eu tô parecendo com ele hoje, ó. Meu cabelo pra cá, ele tá mais comportado, e desse lado ele já tá mais rebelde, né? Sempre assim. Então ele dizia assim, ó, um lado puxou pro pai e o outro lado puxou pra mãe. Pois é desse jeito. Metade dos genes de um, metade dos genes de outro. Então, se a gente já achou ali quais são os genes que batem com a mãe, agora a gente vai achar os que batem com o pai. O que bater mais é do pai, Angélica. Vamos botar aqui de azul a nossa comparação nos slides. Olha o homem A. Não bateu nenhum gene aqui na criança, nenhum aqui, nenhum aqui. Tá vendo, ó? Não bate. Esse daqui não é o pai desse menino, não. Ó, nenhum gene bateu. Aqui na criança não tem esse fragmento de DNA, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Já o homem B, eu tenho 4, olha aqui em verde, ó. 1, 2, 4 não, perdão. Eu tenho 3 bandas que são iguaizinhas à da criança. Então, o homem B, de bem feito, pega que o filho é teu, é pai desta criança. Combinado? Beleza, Canavieira, parabéns, laboratório certificado, resposta, análise adequada, correta. Tá certo? Então, a gente finaliza esse nosso primeiro momento, ó, observando justamente, né, se você respondeu o homem B, parabéns, esse homem B tem algumas bandas que batem. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, as 3 que a gente analisou. Observe que as 3 bandas de DNA de origem paterna, que não são encontradas na mãe, olha outro bizu, eu não vou ter essa daqui na mãe, nem essa aqui na mãe, nem essa aqui na mãe. Ela veio de quem? Do pai. Cadê o pai? É o B. Entendeu? Aí a Angélica diz assim, então quando nenhum bate, isso significa que não é? Isso, na verdade, pode até bater um ou outro, porque o nosso genoma ele é bem parecido entre os indivíduos, mas as alterações que dão as semelhanças familiares, entendeu? Então, a gente vê que, a gente tirando os que são da mãe, a gente compara com os possíveis pais, tá certo? Então, a gente está finalizando aqui o nosso primeiro momento. Galera, bora dar, ó, uma respirada, esticar as perninhas, né? Beber uma água e a gente volta já já para conversar um pouco mais sobre isso. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô achando massa. Te aguardo já já. Até mais!